Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. E eu estou aqui novamente, meus irmãos, para rogar a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus, que chegou a hora, é tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Sim, meus irmãos, eu queria saber de você, de cada um de vocês. Você concorda com a mistura que foi feita ao Evangelho, que hoje o tornou misturado entre o padre pervertido? Você concorda com isso? Você concorda que isso esteja acontecendo com você? Você concorda que você esteja sendo envolvida e enredada pelo evangelho misturado entre o padre pervertido? Você concorda com isso? Porque eu não concordo. E nem quero isso para a minha vida. E eu espero que você também nunca concorde com isso. E nem queira isso para a sua vida, em tempo algum. Porque o resultado disso, o resultado de ficarmos envolvidos e enredados por um evangelho, por um outro evangelho misturado entre o padre pervertido, só traz mais consequências para as nossas vidas, meus irmãos. Só trazem mais consequências para as nossas vidas. E é isso que está acontecendo hoje, por aí nas denominações. Dá para ver, dá para notar claramente, de forma evidente, os resultados que estão acontecendo na vida de muitas pessoas por causa delas estarem envolvidas pelo evangelho misturado dentro do padre pervertido. E por estarem tolerando quem venha pregando o evangelho dessa forma. Os resultados são visíveis, são os piores possíveis. E vai indo de mal a pior, cada vez aumentando mais essa bola de neve desses maus resultados, dessas más consequências que vão afetando a vida de muitas pessoas. Muitas mesmo, milhões, milhares. E isso tem que ter um fim, tem que acabar. Na sua vida, na minha vida, na vida de todos os nossos outros irmãos, na vida dos pastores, bispos, apóstolos, quem quer que seja. Todos aqueles que estão em Cristo hoje, todos aqueles que amam ao Senhor Jesus sinceramente, têm que querer que isso acabe. É hora de querer isso. É hora dessa nossa vontade prevalecer para que nunca mais estejamos sujeitos a essas más consequências que são trazidas pelo evangelho misturado entre o padre pervertido. Então, é hora de nos conscientizarmos de forma urgente, hoje e agora, que devemos voltar para o evangelho genuíno. E para que isso aconteça, o Senhor Jesus nos manda essa mensagem aqui, de forma muito clara e simples. Essa mensagem não deixa dúvida em você, nem em ninguém, de que é isso que devemos fazer. Então é hora de isso acontecer mesmo, de fato e de verdade, em nossas vidas. Porque não podemos deixar que as nossas vidas sejam arrastadas para o erro ou para práticas erradas por causa do evangelho misturado entre o padre pervertido. Mas devemos deixar sim que as nossas vidas sejam levadas de volta para o evangelho genuíno. É isso que tem que acontecer. Porque o evangelho genuíno, sim, esse sim produzirá em nossas vidas bons resultados, boas consequências futuras, dia após dia. É isso que tem que acontecer. Com você, comigo, com os nossos irmãos, com os pastores, bispos e apóstolos. Enfim, tem que acontecer mesmo, de fato e de verdade. Mas para acontecer, todos nós hoje temos que tomar essa atitude, essa decisão de querer voltar para o evangelho genuíno. Só assim esses bons resultados vão acontecer. Então, chegou a hora disso acontecer mesmo. Chegou a hora disso acontecer mesmo. Para que assim, você, eu e os nossos irmãos, no tempo que resta de nossa peregrinação, possamos chegar lá aprovados e purificados dos erros que são trazidos para as nossas vidas por esse evangelho misturado entre o padre pervertido, que não serve para as nossas vidas. É nocivo, é mau, é um mal que não pode mais continuar em nossas vidas. Então, meus irmãos, eu chamo a sua atenção para isso, para essa mensagem aqui que vem da parte do Senhor Jesus. O objetivo dela é fazer com que cada um de nós hoje possa voltar para o evangelho genuíno. E o que você vai fazer agora? Você vai continuar envolvido e enredado pelo evangelho misturado entre o padre pervertido, ou vai se conscientizar de que deve voltar sim para o evangelho
genuíno, puro e simples do Senhor Jesus. Chegou a hora de você decidir. Decida o melhor para a sua vida. Faça isso em nome do Senhor Jesus. Mas além dessa mensagem, meus irmãos, inicial sobre o Evangelho, agora eu vou ler mais uma mensagem aqui, que também vem da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje. E o nome dessa mensagem é Igrejas da Galácia. Sim, meus irmãos. Paulo escreveu uma epístola para as igrejas da Galácia. E é baseado nessa epístola que essa mensagem aqui, que vem da parte do Senhor Jesus hoje para as nossas vidas, vai nos falar de coisas muito importantes, coisas muito sérias, que nós devemos receber com seriedade essa mensagem, para que, ao receber essa mensagem, possamos meditar no que o Senhor Jesus quer nos falar, que possamos compreender o que Ele quer falar hoje para as nossas vidas, para que, assim, possamos nos firmar naquilo que o Senhor Jesus quer para as nossas vidas. E Ele quer o melhor, Ele quer que estejamos bem. E o objetivo dessa mensagem é fazer com que isso aconteça. Então, essa mensagem vai falar sobre essa questão. Porque nas igrejas da Galácia, meus irmãos, aconteceu uma coisa muito errada, que deveria ser corrigida. Porque naquela igreja ali, muitas pessoas começaram a serem envolvidas pela lei mosaica, que não tem nada a ver com o Evangelho, não pode ser misturado ao Evangelho. E quando aqueles irmãos ali da Galácia creram no Evangelho, pela pregação do Evangelho, eles começaram a viver em Cristo. Eles começaram a entrar no Evangelho do Reino de Deus. Eles começaram a perseverar nesse Evangelho. E a verdade, esse Evangelho tinha que permanecer na vida deles para sempre. Mas alguns irmãos começaram a perturbar aqueles irmãos. Perturbar de forma que eles começaram a fazer com que aqueles irmãos começaram a ter esse evangelho começou a ser pervertido ali. O Evangelho de Cristo começou a ser pervertido por algumas pessoas que quiseram envolver aqueles irmãos com a lei mosaica, que quiseram misturar o Evangelho à lei mosaica. E isso nunca poderia acontecer. Então, para que essa falha, esse erro fosse corrigido, Paulo escreveu essa epístola. E quando essa epístola foi lida diante dos irmãos da Galácia, esse erro foi corrigido. E os irmãos começaram a acertar e voltar novamente a viver apenas no Evangelho genuíno, sem nenhuma mistura, sem nenhuma variação ou sombra de mudança que pudesse prejudicar a vida deles. Então, foi esse o objetivo dessa epístola. Então, essa mensagem aqui, que se chama Igrejas da Galácia, tem a ver com essa epístola. E ela vai falar hoje para as nossas vidas. Porque o que aconteceu nas igrejas da Galácia está acontecendo hoje também. Muito por causa das denominações, onde o Evangelho está misturado, deturpado e pervertido. E isso não pode mais afetar as nossas vidas. Então, antes de eu ler essa mensagem em si, eu vou ler aqui um texto das Escrituras, porque esse texto tem a ver um pouco com essa mensagem. Porque esse texto que eu vou ler aqui foi Paulo falando de uma coisa que os irmãos tinham que entender. Tinham que entender que eles não poderiam mais ficar sob o jugo da lei mosaica, porque eles tinham que ficar na liberdade, porque eles foram chamados para a liberdade. Então eu vou ler esse texto aqui, que depois depois que eu ler esse texto vai esclarecer muita coisa sobre essa questão. Então o texto está aqui na Epístola de Paulo aos Gálatas, e ele está escrito assim: Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai,
que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E, assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Então, meus irmãos, esse texto é muito esclarecedor. Ele tira as nossas dúvidas, tira mesmo, e coloca só certeza e convicção. E para colocar mais certeza e convicção ainda nesse assunto, eu vou ler agora essa mensagem aqui, que se chama Igrejas da Galácia. E ela começa assim: está escrito, vós corrieis bem. Meu irmão, nas igrejas da Galácia, todos os irmãos estavam indo tão bem em Cristo, logo depois que eles se converteram, pela pregação do Evangelho. Mas tudo começou a mudar rápido demais, por causa de alguns que os perturbaram e queriam perverter o Evangelho de Cristo, para que assim as igrejas da Galácia não obedecessem mais à verdade do Evangelho genuíno de Cristo. Por isso, Paulo lhes perguntou: quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Meu irmão, o que levou as igrejas da Galácia a serem convencidas a crer ou a aceitar um outro evangelho que não vinha daquele que o chamou, que foi o Senhor Jesus, e sim daqueles que tentaram misturar a lei mosaica ao evangelho de Cristo, que até então permanecia genuíno entre eles? Meu irmão, foi por isso que Paulo escreveu o seguinte para as igrejas da Galácia: um pouco de fermento leveda toda a massa. Meu irmão, nesse caso, o fermento representa a lei mosaica, a massa representa as igrejas da Galácia, e em sentido negativo, leveda não significa fermentar, e sim estragar as igrejas da Galácia. E era exatamente isso o que estava acontecendo, prejudicando de forma nociva as igrejas da Galácia. Meu irmão, ainda bem que Paulo, inspirado pelo Senhor Jesus, escreveu uma epístola para as igrejas da Galácia, com o objetivo de corrigir essa falha, esse erro em que elas foram enredadas e envolvidas, para que então voltassem para o genuíno Evangelho de Cristo, que os chamou para a liberdade e para a graça. Meu irmão, se por causa de alguém ou por sua própria causa, hoje você já passou para um outro Evangelho, chegou a hora de você voltar para o genuíno Evangelho de Cristo, que é o único Evangelho
que você tem que obedecer para sempre. Meu irmão, tolerar quem venha pregando um outro evangelho é algo errado, pois ele te desvia da verdade do genuíno evangelho de Cristo, no qual você deve permanecer e estar firme nele, sem se afastar de sua esperança, para que assim você possa ser salvo em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, é muito bem claro e simples essa mensagem. E reforça o texto das Escrituras, reforça tudo, para você agora se fundamentar no Evangelho de Cristo. Firmar a sua vida nesse Evangelho, para que a verdade desse Evangelho prevaleça e permaneça em sua vida para sempre. É isso que tem que acontecer. Com você, comigo e com todos os nossos outros irmãos, com todos os pastores, bispos e apóstolos. Não pode faltar ninguém. Ninguém pode continuar envolvido pelo Evangelho misturado dentro do padre pervertido. Ninguém pode mais viver nesse Evangelho, misturando a esse Evangelho a lei mosaica. Você não pode mais viver dessa forma. Isso tem que acabar. E tem que acabar hoje. Tem que acabar para sempre. Tem que acabar em nome do Senhor Jesus. E Ele, o Senhor Jesus, enviou essa mensagem com esse objetivo. Agora que você já recebeu essa mensagem, que o texto das Escrituras já foi lido, e que essa mensagem aqui já foi falada para você, agora chegou a hora de isso acontecer. Chegou a hora de tudo que foi falado aqui produzir esse bom resultado em sua vida. De fazer com que você possa, de uma vez por todas, para sempre, fugir dessa mistura de lei mosaica com o Evangelho. Não, meus irmãos, isso é errado, tem que acabar. O Senhor Jesus quer que acabe. E Ele quer que acabe agora. Então, que nós possamos nos conscientizar disso, para que possamos acabar com isso, de fato e de verdade, para sempre. O Senhor Jesus espera que isso aconteça. De sua parte, de minha parte, e da parte de todos os nossos outros irmãos, e da parte da igreja de modo geral, que não pode mais ficar nisso aí, envolvido por essa lei mosaica e por outras coisas erradas que foram misturadas ao Evangelho. Chega, acabou. Ponto final. Ponto final nesse jugo de escravidão. Ponto final mesmo. Porque se continuarmos, meus irmãos, assim, vamos nos desligar de Cristo. Vamos decair da graça, como o texto aqui foi lido de forma muito bem clara. Então, não podemos deixar isso acontecer em tempo algum. Não podemos deixar que nós sejamos desligados de Cristo e nem deixar que possamos decair de sua graça. Isso não pode acontecer em tempo algum. Então, para que isso não aconteça, o Senhor Jesus nos deu essa mensagem hoje. Então, que essa mensagem possa cumprir o seu objetivo em nossas vidas. E que o objetivo seja nos manter no Evangelho de Cristo para sempre, firmados nele. Devemos permanecer firmados na pedra angular, que é Cristo Jesus. Isso possa acontecer com você, comigo e com todos os nossos outros irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.